Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Alci Júnior e nesse vídeo eu vou trazer 10 erros que iniciantes de SketchUp cometem e como evitá-los. Mas antes de ir pro vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, que isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Mas sem mais conversas, vamos pro vídeo. Bom, o primeiro erro que eu vejo iniciantes cometendo, que isso faz perder muito tempo na hora de projetar, é não separar os objetos por grupos. Como por exemplo, aqui eu tenho a mesma cena, a mesma casa duas vezes, então eu vou dar um exemplo de um objeto que está em grupo e um objeto que não está. Às vezes você está fazendo um projeto e ele já tem a parede, né, e você precisa colocar um móvel nele, e você começa a desenhar esse móvel a partir daqui mesmo, sem agrupar esses objetos. Então o que acontece? Se você precisar mover esse objeto mais para cá ou separar ele da parede, fica complicado até mesmo para você selecionar todo o objeto. Olha só, você clica na TV e ele seleciona apenas a face da TV. Você quer selecionar o rack aqui, você consegue selecionar apenas as faces. Enquanto se você tivesse feito ele em grupo, com um clique você seleciona tudo. Na hora de mover, fica muito mais fácil também se ele estiver em grupo. Dessa forma aqui, olha só, eu consigo mover ele para a direita, eu consigo mover ele para frente, separar ele da parede, coisa que se eu for fazer aqui nesse móvel que não está agrupado, eu preciso primeiro conseguir selecionar todo o móvel, né, sem selecionar as coisas que estão em volta. Então mesmo que eu utilize esta ferramenta selecionar, na hora de mover, ele vai arrastar as paredes junto com ele, olha só. Ele vai desconfigurar todo o meu desenho, porque todos os objetos, todos os elementos do desenho, né, estão conectados. Então, primeira dica é, faça todos os seus objetos em grupos. Dessa forma aqui, você vê que o sofá é uma coisa, você vê que o rack é uma coisa, a parede é outra coisa. Se eu dar 2 cliques aqui, eu entro no módulo de edição e consigo selecionar cada móvel separadamente. Então, fica aí a primeira dica para vocês. A segunda dica é, utilize os eixos vermelho, verde e azul na hora de desenhar. Então se você está com a ferramenta lápis e quer fazer um terreno retangular aqui, utilize sempre os eixos verde, vermelho e azul para dar altura. É possível que você esteja em uma vista perspectiva e queira fazer de olho o seu terreno retangular. Então provavelmente você faria dessa forma. Correto? Mas quando você girar o seu desenho, olha só o que aconteceu. Ele tá totalmente errado, porque na perspectiva dava a impressão de que estava certo. Para você não perder tempo corrigindo esses erros, tenha certeza de que se você quer fazer um terreno retangular, utilize o eixo verde, utilize o eixo vermelho, mesmo que pareça que está torto, isso é efeito da ótica, da perspectiva. Assim, quando você girar a câmera, você não vai cometer nenhum erro e o seu desenho vai estar do jeito que você queria. A próxima dica é não perca tempo com coisas que você não vai mostrar na apresentação final do seu desenho. Como, por exemplo, se o seu projeto é mostrar a fachada de uma casa, você não precisa mobiliar toda a sua casa, você não precisa colocar os móveis aqui do fundo, você não precisa se preocupar com as janelas do fundo da casa. Se a sua proposta é a fachada, foque nos elementos que vão aparecer na fachada. Assim como também não perder tempo com coisas que você pode encontrar direto na 3D Warehouse. Como, por exemplo, se você precisa de uma janela ou uma porta para colocar no seu desenho, se não tem a necessidade de você projetar milimetricamente essa porta ou essa janela, pegue um modelo pronto da 3D Warehouse. Não tem problema nenhum em fazer isso e você economiza muito tempo. Foque no que é importante para o seu desenho. Se for importante que você projete essa porta ou essa janela ou qualquer outro mobiliário e elemento do seu projeto, faça. Mas se for possível utilizar um modelo pronto da 3D Warehouse, dê preferência para fazer isso. Outro erro muito comum que eu vejo iniciantes de SketchUp cometendo é utilizar as ferramentas do SketchUp clicando e arrastando o mouse. Como por exemplo, se eu tenho essa figura e eu quero transformá-la nessa figura, vou utilizar a ferramenta empurrar, puxar, e a forma mais fácil de fazer é dar o primeiro clique, arrasta o mouse para onde você quer e dá o segundo clique. Tá? Fica mais complicado se você der o primeiro clique, segurar o mouse, arrastar o objeto para cima e soltá-lo.
Se você fizer dessa forma, você não consegue nem mesmo dar a distância que você quiser, você não consegue dar a altura. Então, por exemplo, se eu quero transformar esse quadrado em um prisma de 2 metros de altura, eu vou precisar arrastar o mouse e ir cuidadosamente até chegar nos 2 metros, tomando cuidado para não passar ou para não ficar menor. Já se eu der o primeiro clique, eu fico com o mouse livre e com a mão livre para digitar a distância que eu quiser. Digito 2, Enter, e ele fica com os 2 metros de altura que eu queria. Da mesma forma, se eu der o primeiro clique e só arrastar o mouse na direção que eu quero, eu consigo dar um ponto de referência para eu fazer exatamente do tamanho de algum outro objeto. Dou o segundo clique. Outra coisa bacana de iniciantes em SketchUp acostumarem a fazer é criar componentes. Como, por exemplo, em um objeto que é perfeitamente simétrico, você vê que os dois lados do objeto são iguais, você não tem a necessidade de desenhar o objeto inteiro. Desenhe apenas metade, faça uma cópia, assim se você fizer uma alteração nesse lado, a alteração será feita do outro lado também. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho essa gaveta, mas eu quero dar uma profundidade para ela, eu posso pegar a ferramenta empurrar, puxar aqui, empurrá-la para o fundo, mesma coisa com a parte de baixo, e você vê que o outro lado aqui já está fazendo a mesma coisa, tá? Então qualquer alteração que eu fizer desse lado, ela será feita do outro lado também. E como que eu faço isso? Quando eu estiver desenhando o meu objeto, eu faço apenas a metade dele, seleciono tudo que eu fizer, clico com o botão direito e venho em criar componente. Ele vai ficar como um grupo. Pego a ferramenta de mover, faço uma cópia com o Ctrl, rotaciono esse objeto 180 graus. E para espelhá-lo, eu uso a ferramenta de escala. Dou o primeiro clique, digito -1 e agora eu coloco o objeto na posição correta. Assim, tudo que eu fizer nesse objeto será feito nesse objeto aqui também. Se eu quiser remover os pés do lado de cá, ele vai apagar os pés do lado de lá também. O sexto erro que eu vejo as pessoas cometendo é não organizar o desenho. Aqui existe uma camada de layers, assim como no AutoCAD, onde você organiza o que você quer ver, o que você quer esconder, e assim você personaliza as cenas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um projeto inteiro, mas eu quero ver como ele está por dentro, eu venho na layer que eu quero esconder, como por exemplo laje cobertura, e vejo como o projeto está por dentro. Se eu quiser ver esse projeto sem o mobiliário, venho aqui na layer mobiliário e vejo apenas as paredes e portas. Se eu quiser ver o pavimento inferior, apago as paredes do segundo pavimento, apago a laje. E aqui está o meu projeto do pavimento térreo. Essa organização é muito importante porque facilita muito na hora de você ver o que você está criando. Você coloca um objeto por cima do outro, e é como num projeto arquitetônico, vários objetos dentro de outros objetos, às vezes você quer esconder um e mostrar outros. Então com essa organização em camadas, em layers, facilita muito nessa hora. E da mesma forma, se eu estou no pavimento térreo, mas quero vê-lo sem o mobiliário, é só apagar a layer do mobiliário térreo. Posso apagar a layer da iluminação e assim você vai organizando o seu desenho de acordo com a necessidade. Mais uma dica que eu acho bacana dar é salvar o seu projeto em cenas. Assim você economiza tempo para verificar coisas que você está editando. Como por exemplo, eu tenho aqui a cena 1, que é uma vista aqui da fachada da casa da esquina. Eu tenho a cena 2, que é uma vista de frente das casas daqui da lateral. Então, por exemplo, se eu vejo aqui a cena da minha fachada, e depois disso eu faço várias alterações e quero de novo ver como a fachada está ficando, é só eu clicar na cena 2 e a câmera se posiciona já na fachada. Eu não perco tempo com o mouse e com a movimentação de câmera para ver como tá ficando. Com as cenas também eu consigo configurar as vistas em planta. Assim ele automaticamente oculta objetos específicos naquela cena. Se eu clicar aqui na cena do térreo, eu vejo aqui o térreo de tudo como está ficando. E a mesma coisa com a configuração das vistas em corte. Para configurar uma cena, é só você vir em visualizar, animação, adicionar cena.
E assim você vai criando várias cenas. Essas cenas podem ser configuradas aqui na bandeja da lateral, na aba cenas. Aqui você consegue renomeá-las e até trocar a ordem que elas aparecem. O oitavo erro que as pessoas cometem, inclusive pessoas experientes cometem esse erro, é não configurar o seu SketchUp para o salvamento automático. O programa SketchUp ele já vem com um salvamento automático padrão, mas às vezes ele não atende à sua necessidade. Então, se você quiser configurar o seu salvamento automático, você vem em Janela, Preferências. Aqui em geral, você coloca aqui salvamento automático a cada X minutos. O meu está configurado para cada 5 minutos e isso vai garantir que se eu ficar horas trabalhando em um projeto e acontecer algum problema, eu só perco os últimos 5 minutos, eu não perco todo o meu projeto. Mas atenção, se você colocar um tempo muito curto aqui, vai diminuir a sua produção, porque conforme o seu projeto vai evoluindo, ele demora alguns segundos a mais para salvar. Então, se você tiver interrupção a todo momento para fazer esse salvamento automático, a sua produção cai. Então, coloque um tempo que se adeque aí à sua necessidade, que você não perca tanto trabalho, mas que também não te atrapalhe fazendo salvamentos automáticos o tempo todo. Mais uma dica importante de saber é que existem 3 formas de seleção de objetos. Você pode dar um clique e selecionar, mas você consegue selecionar partes pequenas de cada vez. E você também pode arrastar o mouse da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Reparem que o desenho já é diferente. Da direita para a esquerda ele é tracejado e da esquerda para a direita ele é em linha contínua. O que isso significa? Significa que quando você faz uma seleção da direita para a esquerda, você vai selecionar tudo que estiver tocando esse quadrado de seleção. Então, mesmo que essa linha aqui não esteja dentro da minha área de seleção, ela foi tocada, então ela vai ser selecionada. Já da esquerda para a direita, ele vai selecionar apenas o que estiver totalmente dentro dessa área de seleção. Então, por exemplo, mesmo que essa área aqui esteja sendo tocada pela minha área de seleção, ela não vai ser selecionada porque ela não estava totalmente dentro da minha área de seleção. O que isso muda no seu projeto? Se você quiser selecionar metade dessa esfera, por exemplo, você faz a seleção da direita para a esquerda e não conseguirá selecionar exatamente a metade, porque tudo que for tocado pela área de seleção será selecionado. Mas se você fizer a seleção da esquerda para a direita, você poderá tocar algumas outras áreas, mas apenas o que estiver inteiramente dentro da sua área de seleção é que vai ser selecionado. E por último, é fazer movimentos imprecisos. O que isso quer dizer? É eu querer movimentar um objeto sem utilizar nenhum ponto de referência, nem mesmo os eixos vermelho, verde e azul. Então, por exemplo, se eu tenho essas 3 peças e quero colocar essa outra peça ali do lado, iniciantes no programa têm o costume de usar a ferramenta mover e colocá-las a olho ali do lado. Só que, pela perspectiva do programa, geralmente isso dá errado. Quando você gira a câmera, você percebe que está bem longe de onde você queria colocar. Então, o que você pode fazer? Com a ferramenta mover, utilize os eixos. Se você quer colocar ele ali do lado, você fixa com a seta para cima do teclado no eixo Z, leva até a base dos outros objetos e clica de novo. Dê mais um clique no objeto, fixe a direção do seu movimento e leve novamente até a reta do local de destino. E aí utilize novamente a seta do teclado para fixar no eixo verde. E olha só, agora sim o objeto está ali do lado. Essas eram as 10 dicas que eu queria dar pra vocês, espero que tenha sido útil. Se ficou alguma dúvida sobre alguma dessas ferramentas que eu mostrei, deixa nos comentários que eu procuro responder ou pela mensagem ou respondo em algum outro vídeo. Eu sou o Alci Júnior e vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, até mais!